que com certeza facilita e muito, muito, né? Daqui a pouco não sei se diretamente a secretária da Saúde ou nós podemos pedir a ela, né, qual que é, como funciona essa parceria, esse ônibus ele vem através de um planejamento que tem essa estrutura toda para se deslocar aos municípios, como é que chegou, e faz muito tempo, né, que não vem a Nova Prata, então todas as vezes que veio, eu me lembro da última vez, ou penúltima, eu quando fui me inscrever para doar, já estava lotado, já sobrou gente, então com certeza, né, nós temos esse benefício de que todos são muito adeptos a isso, a ajudar, acolhem a questão humanitária muito, muito grande. E a doação de sangue é aquele velho ditado, né? Que possamos doar do que precisar. Então, acho que em tudo isso existe esse ponto bem importante para lembrar. Então, eu vou direcionar a Jace, né, pedindo qual que é a parceria. Muito importante esse caro à disposição, né, de quem queira se deslocar até Bento ou Caxias. E, com certeza, né, como você falou, que você não se importaria em ceder um funcionário, 2, principalmente numa sexta-feira, né, antecipando o happy hour, né, de todo mundo, né, todo mundo aqui, aproveitando o gancho, né, todo mundo começa a semana esperando a hora do happy hour, a hora feliz, a hora que sai da empresa, né, para algum motivo, ali só é o horário feliz. Então, com certeza, iria ter uma fila muito grande de pessoas querendo doar, tendo esse caro disponível, fazendo, né, a sua participação na questão da doação de sangue. Parabéns, mas como quero aqui reforçar essa questão, quem sabe, do ônibus também, né? Além do carro, que tenha esse ônibus que vem ao nosso município cada 15 dias, uma vez por mês, talvez já fazendo parte de um calendário, a visita desse ônibus no município. Com certeza iria sobrar sangue aí para quem, infelizmente, precise de uma situação dessa. Obrigado. O vereador Jandir Rassi. Quero aqui reiterar minhas saudações a todos também. Eu acho muito legal, Ana Paula, isso aí. Eu já tinha pensado isso aí, quando eu vi, tu já tinha colocado, até comentei com a vereadora nossa Roseli, que está de férias, eu também ia fazer isso aí, mas como tu fez já, meus parabéns, viu? Tá? Vale tudo aqui, né? Mas eu acho muito importante isso aí, que o Poder Executivo bote um ônibus, pelo menos. Se não pode trazer o outro que não vem mais aí, para levar o pessoal a doar sangue. Porque sangue é vida, né? Quero dizer para vocês, eu não dou sangue muito porque eu não tenho muito tempo, mas a minha menina amanhã ela está se deslocando a Passo Fundo só para ir doar sangue. Só ela e o namorado dela vão lá doar sangue e voltam. Eu acho que se tivesse um transporte, ia ser muito melhor. E muitos me cobraram já isso aí. Quero dar um abraço para o Renato Comim também, que me cobrou. A gente já foi conversar sobre isso aí. Agora vamos falar, que nem o Cassol falou, com a Geice também, para ver desse transporte, como é que funciona isso aí. Porque é muito importante isso aí. E tem muitos doadores aqui em Nova Prata que querem doar sangue, só que não tem como se deslocar, ou a Bento, Caxias, ou Passo Fundo, né? Não tem, então, vamos ver o que vai acontecer. Espero que eles acatam essa indicação aí. Muito obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 077/2021 da vereadora Ana Paula Girardi dispõe sobre melhorias na rótula do povoado Cola. Leitura do expediente. Pedido de indicação número 77/2021. Senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora Ana Paula Girardi, PST, no uso das suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se aprovado, seja encaminhado ao Executivo. Solicita que sejam feitas melhorias urgentes na rótula do povoado Cola, que dá acesso ao bairro São João Bosco, incluindo a necessidade de algo para redução de velocidade no local. O que se busca é que seja feito um estudo para viabilizar essa rótula, que não tem uma boa funcionalidade. Encontra-se com degraus na pista, sem brita e não tem espaço para os veículos manobrarem.
Agradece e conta com o apoio dos colegas e do Executivo. A palavra está com a vereadora Ana Paula. Boa noite mais uma vez. Eu trouxe à tona de novo, né, essa solicitação. Acho que já vem isso há um bom tempo, eu já vejo que isso vem se arrastando, acho que já fazem no mínimo 2 anos que eu escuto, 2 anos ou mais. A vereadora Roseli, né, já trouxe isso também, né, aqui ao plenário, mas conversando, né, fui lá conversar com o secretário de obras, na verdade não tem nada, pelo que eu entendi, ainda não tem nada específico a quando, como, de que forma vai fazer. Então, eu acho que é bastante importante para a cidade, bastante importante para o trajeto ali que está se tornando cada vez mais usado, mais utilizado. Então, eu só trouxe isso de volta, né, para a gente tentar dar andamento e executar o quanto antes, né, esse projeto que já vem há mais tempo por outros vereadores também. Nós encaminhamos uma solicitação ao Executivo para que indique representantes do Conselho Municipal de Trânsito para que venham a essa casa na próxima quarta-feira. Já teve algum retorno? Não? Seria para essa quarta-feira. Caso não houver retorno até quarta, nós vamos reiterar esse pedido, porque ele é importante, no sentido do que a colega Ana Paula está propondo aqui. Em votação. Aprovado. Pediu indicação 078 da vereadora Ana Paula Girardi, dispõe sobre providências do lixo jogado em terreno baldio no bairro Citadela. Leitura do expediente. Pedido de indicação número 78/2021. Senhor presidente, senhores vereadores. A vereadora Ana Paula Girardi, PSD, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja enviado ao Executivo. Solicita que sejam tomadas providências sobre a questão do lixo na cidade, principalmente no bairro Citadela. No bairro são depositados em um terreno baldio todo tipo de lixo, móveis, pneus, sendo que às vezes é colocado um container no local para o depósito dos mesmos, mas chega a transbordar de tanto lixo que é depositado ali. E quando o container é retirado, a população continua colocando lixo no chão mesmo. Segue foto anexa. Sugere-se que seja feita uma campanha sobre a conscientização da questão do lixo, sobre a correta separação e descarte do mesmo. E após essa campanha, pode ser instituída uma punição através de multa para quem descumprir as regras de descarte adequado do lixo. Agradece e conta com o apoio dos colegas e do Executivo. Vereadora Ana Paula, com a palavra. Eu trouxe também, né, essa questão. Eu acho que não, esse momento, esse meu pedido foi nesse local específico, que é ali na Rua João Minosso, bem próximo ao posto de saúde. Eu fiquei chocada quando me mandaram essa foto, sabe? Eu não passei, não sabia que estava nessa situação. Já tinha, né, ouvido relato isso há bastante tempo atrás, mas achei até que fosse, né, que já tivesse sido resolvido em função dos containers. O que me relataram foi que, mesmo tendo os containers, o lixo é jogado ao redor. Uma entidade também, o CTG, já fez, depois meu irmão também me relatou que o CTG já fez uma vez uma coleta de lixo nesse local e também ficou bem surpreso. Então, né, eu trouxe isso também agora. Não, isso é um início, sabe? Eu acho que também a gente, uma pessoa que passa lá, que talvez não tenha, né, não tenha tanto esclarecimento, vê aquele local cheio de lixo e está com uma sacolinha ou está com uma latinha, vai pegar e vai jogar naquele mesmo local. Se a gente manter um local limpo, isso vai evitar que, né, que isso que aumente, que
né, que as pessoas acham que aquele é um local de descarte, né? Por isso até sugeri uma campanha, né, em relação a isso, para mostrar para as pessoas, né, abrir, colocar essas fotos e indicar, talvez, através de placas, o local correto do descarte, né? Porque se tu está vendo um local assim, dessa forma, tu vai achar que aquilo ali é um lixão, né? E está no meio do bairro, no meio das casas, cheiro, moscas e outros problemas, né, que vêm com isso. E hoje, para minha surpresa, eu recebi uma foto, eram 5 horas da tarde, eu acho, quando uma pessoa chegou do trabalho e me mandou uma foto, diz, olha, Ana Paula, tem uma máquina aqui e o local está limpo. Né? Então, até tenho aqui no meu celular, né, depois mostro para vocês assim em particular, mas eu acho que é isso, são pequenos, às vezes são pequenas atitudes que vão levar a grandes projetos, né? Conto com o apoio de vocês também, né? Esse já foi resolvido nesse momento, mas eu acho que tem que ser feito sim uma conscientização. Nova Prata, eu vejo que as pessoas não respeitam banheiro público, não respeitam praça, eu acho que essa questão de multa teve na praia também, né? Onde eu veraneava, tinha locais dessa forma e era dado multa, sim, para quem estivesse descartando lixo. Eu não sei se Nova Prata, né, tem né, se existe algum tipo de multa, né, nesse sentido. Eu acho que talvez, doendo um pouquinho no bolso, as pessoas comecem a pensar antes de deixar uma situação dessa dentro da própria cidade, né. Com a palavra, o vereador Cláudio Gilda. Caros colegas, vereador, eu estive lá há mais ou menos 15 dias. Pena que não trouxe o celular, que eu tenho uma série de fotografias do cenário que lá estava para qualquer um ver à distância. Só tem uma solução. Aquele terreno, ela está na beira da rua que está aquilo tudo acumulado. Pois aquele terreno é grande. Aí caberia, senhor presidente, uma praça. Uma praça que tivesse uso. E, evidentemente, que também para o lixo fosse, de uma maneira organizada, destinados containers para os recicláveis. Tem uma mata no fundo, também poderia até, digamos assim, ser transformado aquilo num pequeno parque. E naquelas imediações, eu não sei se tem praça, eu não conheço bem, não andei, não tem praça, pois é. Então, cairia como uma luva. E tem um agravante. Não é só a população do entorno que joga o lixo aí. Tem lixo de mercado. Tem lixo de oficinas. Então, realmente, eu concordo contigo. O que dizer? Foi feita, há quanto tempo faz, presidente, que foi feita a última licitação para o lixo? Não faz 2 meses? Então, apostaria numa solução casada com essa nova licitação, isso nós veremos com o tempo, se ela tiver contemplado efetivamente as questões relacionadas com segregação na fonte, ou seja, quem produz o lixo já separa, e preferencialmente em 3 recicláveis, aí o lixo fica limpo.
orgânico, se não tiver outro destino, porque a compostagem é um deles, pode ir para aterro e rejeito. O rejeito vai direto para aterro, ou para geração de energia, ou qualquer outro uso que se possa dar. Mas, se efetivamente não se organizar, se definir como é que o lixo vai ser tratado e ter, sim, responsabilização, nós vamos padecer por muito tempo ainda. Porque hoje, lamentavelmente ainda, o resíduo ele é recolhido, misturado junto, pode estar separado o lixo seco com o outro, vai junto e depois vai ser separado. Então, quer dizer, o lixo todo vai ficar sujo. Por quê? Porque prensado. Lixo é coisa do nosso dia a dia, todos nós produzimos, ele precisa ser tratado como uma coisa nossa. Enquanto o lixo for aquilo que eu boto lá na rua, e a partir daí, seja o que Deus quiser, não daremos passo no rumo da solução. E aí, nossos rios, nossos oceanos acabam sendo depósitos de resíduos. Ilhas já se formaram nos oceanos, no Atlântico e no Pacífico, de plástico. Bom, um minuto de silêncio à irresponsabilidade dos seres humanos com relação ao seu subproduto. Nós temos aqui, inclusive, trazido pela vereadora Ana Paula, foto que ilustra esse espaço aí, né, lamentavelmente tomado pelo lixo. E não sei se amanhã depois já não está lá de novo, né? Então, acredito, vereador Cláudio, que agora com o seminário, que isso repercute diretamente na questão da água, naturalmente nós vamos ter que um dos encaminhamentos também focar nessa questão do lixo. Vereador Dilson Cassol. Não. Em votação. Aprovado. Nós temos aqui algumas correspondências. Entre elas, um pedido para que essa casa faça uma moção de apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação. Vamos ver aí para a próxima semana. E também nós temos aqui um veto que eu encaminho para as comissões analisarem, referentes ao projeto do vereador Cláudio Dilda, veto total, que trata da questão das árvores nobres e etc. e tal. Então, mais um veto para os colegas apreciarem. Para uso da tribuna, o vereador Dilson Cassol, ou não? Quem deseja fazer o uso do espaço da rádio sábado? Tem um espaço do grupo também para se manifestarem durante a semana.
Pois não, vereador Gilson. Enquanto o pessoal pensa. Boa noite, renovadas saudações. Dois pesares, infelizmente, pleno século XXI, estamos aqui tendo que nós, vereadores, com tantas outras preocupações dentro do município, dentro de uma sociedade, de um Estado, é um efeito dominó, algumas pessoas ainda acham que tirando o lixo de suas casas, levando num terreno desses, acabou o problema. Digamos que é o que? Ignorância? É falta de respeito? É estupidez? Ou todas juntas, e numeramos aqui várias outras, para não acabar usando palavras nesse espaço público, palavras de baixo escalão, mas que se encaixam perfeitamente numa pessoa que tem esse comportamento. Como as pessoas, quando chega o veraneio, o verão, se dirigem aos nossos rios, nossas águas, que muitos acham que são totalmente despoluídas, mas já estão poluídas, e assim fazem a parte deles. Vão lá, se refrescam, se banham o dia inteiro, fazem churrasco e vão embora e deixam o lixo lá. Então, infelizmente, não podemos nem chamar aqui de porcos, porque estaríamos ofendendo a classe animal. Então, é indignante essa situação. Pleno século XXI, temos que se reunir, aprovar um projeto, um pedido, para que se haja campanhas de conscientização de descarte de lixo. Pelo amor de Deus. Meu filho tem 10 anos, mas aos 5 ou 7 anos, aos 5 anos já, ele sabia qual que era o lugar do lixo. Ele nunca deixou um copinho de sorvete lá no banco da praça. Nunca. E hoje eu vejo marmanjos, barbados, infelizmente mulheres adultas e adolescentes fazerem o mesmo. Até com suas biutas de cigarro, Jogo, até o colega Caminhão, fez um projeto que foi apedrejado aquela vez, que era proibido fumar, ali na praça. E muitos achavam que era o fim da picada. Mas continuaram, às vezes até por provocação, indo lá na praça, fumando e arremessando sua biuta ao longe. Indignante. E outro assunto que eu quero colocar é que muitos estão aí. Às vezes eu acredito que muitos querem viver no socialismo, pois reclamam de tudo, mas eu vejo todos os dias empresas, aqui tem a empresária, tem a Roseli também, que está aí assistindo hoje, vários outros empresários, inclusive você, Girmalo Visão, acredito que por várias vezes precisa de funcionários, e ouço nas rádios anunciando que precisam, aberta vagas para funcionários, contratação de funcionários. Não conseguem. Por quê? Porque a geração de hoje quer viver de assistencialismo, quer uma cesta básica, quer um salário todo mês na conta dele, não quer arregaçar a manga. Jandir também, acho que quantas vezes lá, colegas que precisam lá para trabalhar, não tem. E eu tive a infeliz situação de que um cidadão me encontrou, quando vários achavam que não podia mais beber uma cervejinha, eu fui beber uma cervejinha no Point, e o cidadão me achou lá, me achou e me pediu atenção, que queria conversar. Eu disse, então, fale, homem, não tem que ser em particular. Eu pensei logo que o cara ia me pedir dinheiro. Ele disse, fica tranquilo que eu não vou te pedir dinheiro. Eu digo, mas podia até pedir, você não ia ganhar mesmo. E o cara fez um rodeio para pedir a minha influência para conseguir para ele um emprego. Eu digo, sim, enquanto você estava falando, eu me lembrei que um amigo publicou em rede social que precisava contratar imediatamente um funcionário. Ele automaticamente já fez um gesto de comemoração, e aí ele pediu quem? Eu disse, que tipo de trabalho, no caso, não quem. Que tipo de trabalho? Servente de pedreiro. Deu 2 passos para trás e disse, não, aí não. Então, quer dizer, o cara alegou para mim que precisava do emprego para
para pagar a pensão da filha de 4 anos. E aí eu pensando, primeiramente, esse cara nem pai deveria ser. Nem pai poderia ser. Por isso, o pai que está preocupado em pagar a pensão da filha se nega ao trabalho de servente pedreiro. Eu confesso que se eu não tivesse meu trabalho, eu seria um servente de pedreiro. Não me preocupo com nada, não respondo pela responsabilidade da obra e recebo meus R$ 150 por dia, vezes 5 dias úteis, vezes 4 semanas no mês, dá um bom salário que não tem formados, graduados que recebem isso. Então, quer dizer, povo não sabe descartar um lixo, povo não quer arregaçar a manga. Eu, quando falo povo, o povo sabe que não é para todos, não quero generalizar. Casos pontuais. Então, quer dizer, e a culpa é do vereador, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente. Ou será que é só uma forma de encontrar uma bengala, encontrar um culpado pela sua situação? Então, minha gente, milagre não existe. Proteção divina a todos, que Deus nos proteja, nos guarde, e uma ótima semana a todos. Vereador Gilmar Lovison. Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Ana Paula, vereadora Roseli hoje na plateia, pequena plateia hoje, que nos prestigia, pessoal de casa. Exato. Presidente, eu acho, só fazer um comentário aí, me causou não só surpresa, como estranheza o veto do Executivo ao nosso projeto, lei oferecido, pois mostra ser ofensivo até para quem seria o destinatário deste. Estaríamos nós, neste projeto-lei, não na obrigatoriedade, não sendo forçada, conforme disponibilidade do Executivo. E, além disso, mostra uma desigualdade muito grande entre pessoas que produzem, que geram emprego e renda. Para uns tudo, para outros nada. É o que significou este veto, na minha opinião. Mas vamos em frente. Agora fazer uma informação aí aos colegas, às senhoras e senhores. A Dilson Cassolo, acho também importante relatar, a gente esteve no gabinete, no prefeito, na quarta-feira, junto à secretária da Assistência Social do Estado, Regina Beck. Isso. Tivemos o Cassolo, acompanhando e vendo a emenda destinada ao município, vinda como saúde pública, e a Regina veio fazer a sua explicação do destino dela, como saúde pública destinada à causa animal. Isto ficou, então, como tendo a AMA aqui contemplada. São R$100 mil, mas aí ficou claro que não é o destino do repasse do dinheiro, e sim como compromisso do poder público em auxílio, em reformas, melhorias, que seja lá, tem um pavilhão acontecendo, e outros assuntos, até mão de obra, coisas que o município destinaria até suprir este valor. Então, foi até uma importante assim, reunião explicativa. Nos acompanhou também a Simone, a Jéssica, que é da AMA, e que a presidente, que seria, ela não esteve presente, seria a presidente, a Andréia, né, Dilson?
Exatamente. Então, ficou acordado assim, que na maneira legal, que tivesse amparo legal, seria feito como é que o prefeito pode justificar este repasse? Um programa específico, é isso que ele se pôs a construir para legalmente esse repasse de trabalho acontecer para a AMA. Então, é só uma informação aos senhores que teve esse repasse de 100 mil reais aí, que é 100 mil, né? Que foi a Secretaria da Regina, da Assistência Social, repassada a um parlamentar, deputado Maurício Desentrique, que esse destinou a Nova Prata. E mais uma informação aí para os senhores, senhoras. Eu tive até o prazer e fiquei muito contente em ser convidado para acompanhar duas pessoas. Uma o presidente do CPM da Escola Guerino e outra uma cidadã, mãe de alunos, que hoje não está mais com os filhos na Guerino. Estaria tendo um ensino particular por ter condições para isso. Sobre a questão da escola não ter tido aulas nem virtuais no período aí da pandemia, onde foi bem restrito. A alegação é que a escola estaria precária para ter um mini estúdio, alguma coisa parecida disso, para fazer essas aulas virtuais acontecerem. Então, essa pessoa tirou as crianças, mas com condições, né? Mas não deixou de pensar para quem não tinha. Por amizade a uma esposa de um parlamentar, que não tem base política em Nova Prata, não tem partido aqui, ninguém filiado, e esse parlamentar enviou 60 mil reais, sem interferência política nenhuma, ninguém solicitando, pediu só que fizesse a solicitação à secretária da Educação. Assim o fez. Segundo as informações, então, seria a solicitação daí, essa pessoa que foi a Arlete, a mentora de tudo, Arlete Barbiero, é uma cidadã comum, não tem envolvimento político nenhum. Então chegou a emenda e eu, felizmente, pude acompanhá-las para fazer o cadastro no município. Então essa emenda aqui, para deixar registrado, foi contemplado a Escola Guerino com 60 mil reais. Lógico que, de repente, a satisfação seria pegar a emenda e fazer outras coisas também, mas como o deputado enviou pela solicitação essa pessoa, essa cidadã de Nova Prata, a Escola Guerino vai ter os 60 mil reais de repasse. Deputado Giovanni Chirini não tem base por aqui, mas é uma pessoa que se sensibilizou e mandou essa emenda. Muito obrigado, uma boa semana a todos. O vereador Jandir Gassi. Reitero minhas saudações a todos. Em primeiro lugar, quero deixar aqui meus sentimentos, meu e da minha família, ao Antônio Carlos Martins, o Negão, que partiu ontem, felizmente no acidente de trânsito. Um cara que a gente começou a vida junto, eu e ele mais 8, para dizer isso para vocês, em 97 e 98. Morávamos juntos, nós em 8 numa casa do seu Andrioli. Cara muito dedicado, muito gente boa. Nunca, assim, tive que dizer dele, assim, no tempo que nós moramos juntos, e até no dia de ontem, de sábado, que eu vi ele ainda sábado de tarde,
Quando foi ontem de manhã abrir o Face e ver aquela notícia, é muito triste. Tá? Mas que Deus deu o céu para ele. Que a gente se coloca no lugar dos pais desse cara. Deixou uma filha com 8 anos também. Não é fácil. O cara trabalhou a vida toda de borracheiro, muitos anos de empregado, e agora que tinha construído a sua empresa, que estava indo bem, Deus leva por um motivo de acidente de trânsito. Tá? Falar um pouquinho aqui do secretário de obra que ele veio colocar aqui para nós. Até tinha mais perguntas para fazer, achei que só que se rolasse um pouquinho mais ia mais ligeiro também. Mas o Gilmar, com o cara, presidente da Câmara, já fez as mesmas perguntas quase que eu queria fazer, ele fez. Eu acho assim, ó, ele falou que trabalhou nunca vai fazer. Pro lado de cima ali do restaurante Catarina, ali os caras, nem a cavalo não dá para passar ali. Vamos lá ver, não pode meter uma patrola ali 2 horas e fazer o serviço ali? Tema onde, gente? Não pode, o povo de Nova Prata não pode esperar mais. Acho que o Poder Executivo tem que tomar uma providência bem logo. Isso aí. E outra coisa que ele falou, dia 21 tem a licitação. Dentro de 48 horas, ele disse que tem equipe pronta para botar em ação. Nós temos aqui para cobrar, eu vou cobrar. São 48 horas, que essa equipe está onde? Deve estar parada, então, porque depois da licitação vai voltar a trabalhar. Que de bobo não tem. De bobo não tem nada. Eu fui eleito pelo povo da... Tá, isso aí ficou gravado, tem gravado aqui, vamos cobrar. Quantas comunidades tem? Não é fácil, né? Alguma coisa tem que sair. Tempo, demos tempo, 6 meses. Não cobrei nada aqui em 6 meses. Mas me cobravam todo dia. Me cobre, quero que me cobre. Fui eleito vereador para isso. Quero dizer aqui, ó. Falei agora aqui se ele já fez o serviço. Estou aqui porque eu fui cobrado. Fui eleito aqui por voto e estou aqui e quero cobrar. E não é só a secretaria dele que tem problema também. Cadê o médico do bairro São João Bosco? Quantas vezes foi pedido aqui? Cadê? Está onde? Por que não tem médico lá? Aquela população lá não pode esperar também. Acarreta tudo no São Brás, no São Pelegrino, ali como está. Eu acho que está na hora da secretária dar um jeito. Se o prefeito não pode, já que diz que ele deu carta branca para todos os secretários, então o secretário tem que se virar. Sobre a rota lá do bairro São João Bosco. Parabéns à Ana Paula que cobrou de novo. Mas eu assisti as câmeras dos outros anos passados. A Roseli cobrou várias vezes, o Ademir, Gilmar, tem vários aqui, o Claudio Miro. Cobraram, que eu sei que cobraram. E até agora nada. Como isso aí? Eu acho que está na hora de agir, não adianta. Outra coisa que hoje me chamou a atenção, muito, fiquei chateado também do veto desse projeto de vocês, Gilmar. Gilmar Perúcio, Lovison e o Claudio Miro. Tema onde? Que nem tu falou, Gilmar. Presidente, nós estamos fazendo o que aqui? Ou nós temos certo ou nós temos errado. Imagine, bem. Eu, mal a pena, tenho 6 meses de mandato, mas alguma coisa eu entendo também. De certo e errado.
Isso aí não pode acontecer. E tem mais veto vindo por aí, eu vi que tem. E daí, como é que vamos fazer? Será que Nova Prata merece isso aí? O povo merece? Acho que não. Uma boa semana a todos. Bom, colegas vereadores, eu venho a essa tribuna para dizer que hoje foi novamente retirado pelo Executivo o projeto que trata do CONTUR, do Conselho Municipal de Turismo e também o do Patrimônio Histórico. E na quarta-feira da semana passada, eu quero registrar aqui, vereador Cláudio Miro, que eu estava presente na reunião das comissões e que eu não faço parte de nenhuma comissão, o que não me retira o direito de participar das comissões. E eu tenho feito isso quando chamado ou quando há algum assunto de mais repercussão. E esse foi um que eu vi que tinha muita cobrança e muita pressão em cima dos vereadores. E quando tem muita pressão, eu sempre procuro ficar com as duas antenas ligadas e procurar me inteirar o porquê disso. E nesse assunto eu quero dizer que os vereadores já tinham tomado uma decisão, e não tinham tomado pela primeira vez, tinham tomado pela segunda vez já essa decisão, de que queriam manter a Tua Serra como membro do Conselho Municipal de Turismo. Até porque, se nós pretendemos ser uma cidade turística, nós não podemos nos ver como uma ilha. Nova Prata não está ilhada e não vai fazer turismo sem estar integrada com a região. E aí o que me fez pensar foi a seguinte pergunta, colega Gilmar. Qual o prejuízo concreto, comprovado, que poderia trazer a Tua Serra participando do Conselho Municipal de Turismo? Qual o prejuízo? Até agora eu não tive a resposta. Uma coisa é o convênio que o município tem com a Tua Serra, pago. A outra coisa é a Tua Serra participar do Conselho Municipal, de graça. Que para mim é um instrumento de cobrança mais próximo, se eles participarem. Agora, mas tem conversas, ouvi falar que teria alguma coisa irregular, alguma situação aí que não está bem posta. Me traga os documentos comprovando que há alguma irregularidade que eu vou denunciar. Mas se não tem, não me venham com churumela. E aí, a minha participação na reunião das comissões fez surgir que eu tinha vindo decidir pela retirada, pela decisão de votar contra o projeto. Estava eu e o vereador Cláudio Dilda, coincidentemente, no dia seguinte de manhã na prefeitura, junto com o secretário da administração, e eu disse, e o Cláudio pode confirmar ou não, eu disse o seguinte: me deem razões fundamentadas para nós tirar a Tua Serra fora do Conselho, que nós tiramos. Mas se não tiver as razões fundamentadas, não vejo razão para isso.
E se quiserem botar na minha conta, nas minhas costas, o fato da Câmara se posicionar contra a saída da tua serra, podem colocar. Não tem problema nenhum. Podem dizer que foi o Gilmar o responsável, eu isento todos os outros vereadores. Foi assim o nosso diálogo, Cláudio? Porque assim, ó, pessoal, eu acho que cada macaco tem que comer a sua banana. Tá certo? Então, aqui, eu sempre disse desde o primeiro dia que cada vereador foi eleito legitimamente e tem soberania para decidir de acordo com aquilo que entende correto. Não sou eu que vou dizer o que cada um tem que fazer, mas menos ainda quem é de fora vai vir dizer o que nós temos que fazer. Se é que me entendem. Então, enquanto estiver presidindo essa casa, não se preocupem, que se tiver que assumir o ônus, eu assumo. Não tem problema nenhum. Mas ninguém vai pautar aquilo que eu tenho que dizer. Ora, se esse tema foi debatido uma vez, 2 e 3, e os vereadores mantiveram convictamente a sua posição, pelo menos na sua maioria, e eu acho que nessa reunião só não estava o vereador Dilson, mas os demais foram unânimes. Será que tem 11 errados aqui? Né? Então, assim, ó, pessoal, nós vamos fazer o que nos compete sem nenhum problema. Tu quer me ver subir em cima da cruz da casa canônica, é alguém querer vir pressionar sobre algumas coisas. Então, quando veio o meu presidente do meu partido falar comigo, para dizer que queria falar com os 11 vereadores, não. Os vereadores têm a decisão deles. Eu não vou retirar de pauta. Se vocês quiserem retirar, vocês peçam para retirar. Então, eu quero apenas dizer que ouvi hoje aqui o secretário. Mas não vou repetir o que o vereador Jandir disse. Quando eu ando por aí e vejo que os acessos dos municípios têm pavimentação até no leito do asfalto, eu me lembro das nossas entradas. Me lembro das nossas entradas. Eu passo todo dia nesses buracos aí. Será que nós vamos ter que procurar outros caminhos para se desviar não só dos buracos das pessoas que nos cobram, ou será que é só em cima de nós que tem essa cobrança? Então, assim, ó, pessoal, se eu estou errado, eu vou debaixo da mesa. Fico lá quietinho, escondido, Ana. Mas se eu estou certo, eu tenho que subir em cima da mesa. Então, eu vou reiterar aqui. Eu acho que nós temos uma postura. Essa casa tem mostrado as suas convicções, essa casa tem mostrado a sua força. E enquanto nós estivermos atuando nesse sentido, nós
sabemos o que tem que fazer. Agora o Cláudio que se divirta hoje na leitura do veto dele lá. Eu quero também dizer, não sei se já volta a vereadora Roseli na sessão que vem, mas agradecer a participação da Ana Paula, muito participativa, não apenas aqui na reunião das sessões, mas na tribuna também, né, expondo sua opinião, colocando as suas demandas, e continue, né, nos prestigiando, e dizer que nós estamos aí à disposição, né, pode contar com a mesa diretora e com essa presidência para aquilo que tiver ao nosso alcance. Então, parabéns pela tua atuação, né, e esperamos revê-la aqui novamente. Não há mais nenhum vereador inscrito. Eu desejo a todos uma boa noite, uma boa semana, e vamos adiante. Um abraço a todos.